Seja muito bem-vindos ao Papo com Deus, eu sou o Wilber e o vídeo de hoje é um vídeo de perguntas e respostas. Por que eu tô fazendo esse tipo de vídeo agora? A gente recebe inúmeras perguntas, tanto nos nossos grupos de WhatsApp, quanto no nosso Instagram. E aqui um parêntese, tá? Se você não segue a gente no Instagram, vai lá e segue a gente, tá? Papo com Deus. E lá a gente também recebe perguntas e chega perguntas no nosso privado. Então o que eu fiz? Eu compilei algumas, eu juntei algumas perguntas e eu vou responder algumas delas, tá? Nesse quadro novo, e aí a gente vai sempre fazendo essa rotatividade de responder perguntas e dúvidas, ok? Aqui no canal. Então vamos lá, a primeira pergunta que eu estou lendo aqui no celular, a primeira pergunta é: quando Jesus diz, no caso, se tua mão te faz pecar, corte ela, qual o sentido ali? Eu acredito que essa pergunta a pessoa quer saber se Jesus está falando de um sentido literal ou se Jesus está falando em um sentido figurado, simbólico, ou se aqui se aplica uma hipérbole, talvez. O que acontece? Eu entendo que o pensamento de Jesus aqui seria o seguinte: se o problema do pecado fosse somente a mão ou o olho, bastaria então a gente jogar fora, a gente cortar esse membro ou retirar esse membro, que estaria resolvido. Porém, o problema do pecado ele é muito mais profundo e é isso que Jesus está falando aqui. Pensa bem nesse raciocínio. Se a sua mão te faz pecar, você simplesmente arranca ela e você não iria mais para o inferno. Ou seja, você não teria nenhum benefício nesse membro que está te levando para o inferno. Ok? Porque você estaria perdendo a sua alma. Então bastaria você arrancar e você teria resolvido o problema. Só que Jesus está partindo do princípio que o pecado não é só isso. O pecado está muito mais enraizado, ele é muito mais complexo e ele precisa de uma resposta complexa, e essa resposta é encontrada na cruz do Calvário. Então quando eu vejo essa passagem, eu vejo que Jesus está nos alertando de que o pecado não é uma coisa simples. O pecado necessita de medidas complexas, e essas medidas complexas esse próprio Jesus ele trouxe e nos respondeu na sua morte e ressurreição. Ou seja, a resposta para o pecado é a fé em Cristo, a nossa conversão a ele, ok? Então não é simplesmente arrancar um membro que você ficaria livre de ir para o inferno. Então vamos aqui para a segunda pergunta: quando Paulo ele fala do homem do pecado, seria um indivíduo ou algo simbólico, tá? E aqui eu vou levar para um ponto mais teórico, tá? Que depende. Depende da linha que você segue e depende de qual referência você está sendo utilizada. Como assim? Se você utilizar como referência a linha do Gordon Fee, por exemplo, um teólogo carismático, ele vai falar que esse homem do pecado é um indivíduo real, é um indivíduo escatológico real. Beleza? Em contrapartida, se você seguir, por exemplo, o N.T. Wright, ele vai falar que esse homem do pecado, na verdade, é um símbolo do Império Romano. Ou seja, todo o império seria esse homem do pecado e da iniquidade. Tá? Não dá pra gente entrar aqui no argumento de como o N.T. Wright chega a essas conclusões, por que ele chega a essas conclusões, mas tem um livro dele sobre Paulo que ele trata sobre esse assunto, tá? O terceiro você tem o Gorman, que aqui é onde eu acho que eu me alinho mais, tá? Que ele vai dizer que esse homem do pecado, ele é um símbolo do mal institucionalizado. Ou seja, você tem todo o mal, esse mal, ele se personifica ou ele se institucionaliza em algum órgão, tá? E esse aqui é o homem do pecado, ok? Então, eu resumiria dessas três formas de entender quem é esse homem do pecado, tá bom? Então, vamos lá, pergunta número 3. Quais são as linhas de arrebatamento que existem e qual a linha que você segue? Provavelmente essa pessoa aqui que mandou essa pergunta é nova no canal, né? Vamos lá. O Papo com Deus ele é pós-tribulacionista, ou seja, a vinda de Jesus e o arrebatamento acontece após a grande tribulação. Beleza? Perfeito. Então a nossa posição é pós-tribulacionista. Quais são as linhas que existem agora? Existem a linha pré-tribulacionista, no qual a igreja não passa pela grande tribulação, ela é arrebatada 7 anos antes, e
nesse que ela é arrebatada, acontece as bodas do Cordeiro nesses 7 anos, na visão deles. E você tem ali esses 7 anos, Deus tratando com Israel e também tratando com aquela igreja que não subiu nesse arrebatamento secreto, nesse arrebatamento pré-tribulação, tá bom? Outra coisa importante também nessa linha pré-tribulacionista, que eles vão ter uma dicotomia entre Israel e igreja, seriam 2 povos distintos, mas ambos de Deus, e no qual Deus vai tratar com Israel de um jeito e com a igreja de outro jeito. Agora nós temos a linha mesotribulacionista, que é essa linha, o que acontece? A igreja é arrebatada no meio da grande tribulação. Então a grande tribulação acontece nos 7 anos finais, segundo essa linha, e ali no meio da grande tribulação, a igreja é arrebatada e ela não enfrenta ali os 3 anos finais, os 3 anos e meio finais do anticristo, porque ela foi arrebatada. E por fim você tem a linha pós-tribulacionista, no qual Jesus vem no final da grande tribulação e arrebata a sua igreja, e ali ou inaugura o reino milenar, dependendo se for pré-milenista histórico, ou começa a eternidade, se for numa linha mais amilenista. Perfeito? Então são essas 3 visões de arrebatamento: pré-tribulação, mesotribulacionista, no meio da tribulação, e pós-tribulacionista. Beleza? Pergunta número 4. O que vocês acham do livro de Enoque? Ele é bíblico? Ou, aqui no caso bíblico, eu acredito que deve ser se ele é canonizado, se ele deve fazer parte do cânon, né? Vamos lá. Então, o livro de Enoque, ele faz parte de uma literatura que a gente chama de literatura do judaísmo do Segundo Templo. O que seria isso? Entre o Novo Testamento entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, você tem um período, ok? De 400 anos até a vinda de Cristo. Então, de Malaquias a Mateus, vamos colocar assim, né? O primeiro livro ali do Novo Testamento, você tem 400 anos. Dentro desses 400 anos, foi escrito diversas literaturas, tá? Diversas literaturas foram escritas e estabelecidas, e ali surgiu também o que a gente chama de gênero apocalíptico, e por isso que a gente acha muitas conexões entre Enoque e Apocalipse, porque os 2 livros têm o mesmo gênero, que é esse gênero apocalíptico que surge nesse tempo. Mas aqui, voltando ao raciocínio. Então, dentro desses 400 anos, surgiram diversos livros, surgiu uma literatura extensa, que é fundamental para você que estuda de uma forma mais aprofundada, você que estuda de uma forma mais acadêmica, você lê esses textos para você entender o pano de fundo do Novo Testamento. Então, Enoque, ele vai servir como um livro para você ler e você entender a visão ou uma parte da visão que tinha no Novo Testamento. Visão que tinha, no caso ali, de escatologia, visão de angiologia, por aí vai. Como, então, o povo imaginava o mundo espiritual, por exemplo. Tá? Então você vai ter ele como esse tipo de literatura que vai te auxiliar no contexto do texto. Porém, o livro de Enoque, eu não acredito e eu não vejo ele como sendo um livro inspirado, tá bom? Como nenhuma literatura desse tempo de 400 anos, nesse período intertestamentário que a gente chama, eu vejo que seria uma literatura inspirada. Perfeito? Tem igrejas no Oriente que utilizam o livro de Enoque no seu cânon, tá? Mas ela é bem minoritária mesmo. E a última pergunta que vamos fazer agora, tá? Vai ser essa aqui que uma pessoa me mandou no particular, tá bom? Existe livre-arbítrio? Então vamos lá. Livre-arbítrio e predestinação, tá? Esses 2 conceitos são tanto calvinistas quanto arminianos. Então, como assim? Tanto arminianos como calvinistas vão acreditar em livre-arbítrio e predestinação. O debate, então, não é sobre a ausência desses conceitos, tá? Mas sobre a definição deles.
Então, livre-arbítrio, o que chamam de livre-arbítrio, por exemplo, no arminiano, o calvinista vai olhar e vai definir esse conceito de uma outra forma e sendo abordado e sendo aplicado de uma forma diferente. Já o arminiano, ele vai ver a predestinação como bíblica, porém ele vai ter uma definição de predestinação diferente da definição calvinista. Então isso aqui daria um vídeo de horas, tá? Sobre como cada linha vê esses dois pontos. Mas entendam, tanto calvinistas como arminianos acreditam nos dois conceitos, porém aqui seria como eles definem esses dois conceitos. Então aqui é uma discussão mais de definição em vez de ser simplesmente se existem esses dois conceitos ou não. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou tentar trazer mais desse tipo de formato aqui, porque eu acho que seria um vídeo rápido, um vídeo que dá para responder diversas coisas legais e dá para também ter uma interação mais próxima com vocês. Então, se você quiser mandar perguntas, você pode ir no nosso Instagram, @papocomdeus, ou você pode participar do nosso grupo de WhatsApp e lá a gente conversa, interage e consegue pegar algumas perguntas, algumas dúvidas, tá bom? Então fiquem todos na paz de Cristo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.